Olá, meus amigos, a paz do Senhor, amém? Hoje a gente vai conhecer a história do amigo músico. E essa história se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 23. Mas o nosso versículo-chave de hoje vai dizer assim: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Esse versículo se encontra lá em Salmos 104. Então, que a gente venha o quê? Louvar a Papai do Céu, que a gente venha ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E a história de hoje vai falar sobre o amigo músico. Quem sabe quem era esse amigo? Esse amigo era o amigo Davi. Olha Davi. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. E enquanto ele guiava as ovelhas pelo campo, ele via a grandeza do céu e sabia que havia um Deus, um Papai do céu poderoso, que criou todas as coisas e começou a tocar sua harpa e louvar a Deus. Olha ele louvando a harpa dele aqui. Enquanto ele guiava as ovelhinhas, ele louvava a Deus. E eu quero chamar sua atenção para o que você tem feito. Você tem louvado ao Papai do céu? Não importa a maneira que a gente louve, porque cada um tem uma maneira de louvar. Uns usam a voz para louvar, outros pregam, né? Fala sobre o amor de Deus, e isso também é louvar a Deus. Outros oram, isso também é louvar a Deus. Outros tocam algum instrumento. Então existem várias formas da gente louvar a Papai do céu. Então, a gente deve louvar a Papai do céu independente das formas. O que a gente não pode esquecer é de não louvar a Papai do céu. E aí, você tem louvado o Papai do céu? Tem orado? Tem cantado? Tem pulado na presença de Deus? É isso que Deus quer da gente. Que a gente louve e agradeça a Ele. Então, vamos voltar para a nossa história. Então, Davi era um rapaz que ele gostava de tocar a harpa, não é mesmo? De louvar a Papai do céu. Mas houve um tempo que o povo lá de Israel não tinha um rei. O povo só tinha um profeta. E esse profeta se chamava Samuel. A gente já falou da história de Samuel aqui. E o povo falava com Samuel que queria um rei, porque todos os outros povos tinham um rei. Só eles que não tinham um rei. E eles queriam um rei também. Então, o profeta foi conversar com o Papai do céu, foi orar. E o Papai do céu disse para eles escolherem um rei. E aí, eles escolheram o rei Saul. Eles escolheram Saul. Saul era um homem bonito, era um homem alto, era um homem forte. E ele foi escolhido para ser o rei. Mas passou algum tempo, Saul não ouvia mais a voz de Papai do céu, não obedecia mais a Papai do céu. E aí, o que aconteceu? Por causa disso, o Espírito de Deus que estava em Saul se afastou de Saul e começou a habitar em Saul um espírito mau, um espírito muito perverso. E esse espírito mau começou a atormentar Saul. E aí, isso que acontece quando a gente se afasta de Papai do céu. É por isso que a gente deve estar sempre louvando, orando, agradecendo, porque a gente quer que o Espírito de Deus habite em nós. E aí, Saul começou a fazer muita coisa feia, e o Espírito de Deus se afastou dele. E aí, o espírito mau começou a atormentá-lo. E aí o povo ficou assustado com essa situação, ó. Olha o rei aqui, o rei Saul. E um dos servos do rei disse assim: eu conheço um homem chamado Davi, que tocava muito bem. Era forte, valente, falava bem, tinha boa aparência. E o Senhor estava com ele. Se ele tocar essa harpa, começar a tocar a harpa, esse espírito mau vai se afastar do rei Saul. O Papai do céu estava com Davi, e Davi amava o Senhor e louvava de todo o seu coração. É por isso que a gente deve louvar de todo o nosso coração, porque aí o Senhor fica feliz
com a nossa atitude, ele habita em nós. E o Senhor era com o Davi, porque Davi era um menino bom, obediente e amava a Deus, não é mesmo? Então foi Davi. Davi foi morar na casa do rei Saul. E toda vez que o espírito do mal atormentava o rei Saul, Davi pegava sua harpa e tocava. E assim o espírito do mal se retirava. E Saul se sentia aliviado. Olha ele aqui, dormindo em paz. Porque, o Davi tocou a harpa e o rei Saul, ficou em paz. O espírito mau se afastou do rei Saul. Davi era um servo de Deus, aquele que está acima de tudo. Davi era uma pessoa boa, gostava de cantar, de tocar sua harpa, de compor músicas para o Papai do Céu e também gostava muito de falar com o Papai do Céu. Quem aí gosta de falar com o Papai do Céu? Eu amo falar com o Papai do Céu. E quando a gente fala com o Papai do Céu, a gente cria intimidade. O Papai do Céu passa a ser o nosso melhor amigo. Então a gente tem que estar sempre orando ao Papai do Céu, louvando ao Papai do Céu, para que o Espírito de Deus venha habitar em nossos corações, para que a paz venha habitar em nós, não é mesmo? Não importa qual seja a sua forma de adorar Papai do Céu. Você pode orar com a sua voz, com o seu instrumento. O importante é que a gente louve e agradeça. Amém? Essa foi a nossa historinha de hoje. E para terminar, vamos fazer uma oração. Papai do Céu, queremos te louvar por esse dia, por essa oportunidade, por essas palavrinhas que estão entrando no nosso coração, que elas fiquem guardadas aqui dentro, para que a gente venha aprender cada dia mais da sua palavra, para que a gente não venha errar, que a gente venha aprender, Pai, que a gente deve louvar e te agradecer em todo tempo. Perdoe os nossos pecados, seja conosco. Amém. Amém. Essa foi a nossa história. Um grande beijo e eu espero vocês na próxima.